E estamos de volta, Mundial Podcast, chegando para te fazer companhia nesta hora aqui na Vibe Mundial, também no nosso YouTube. Você sabe, né? Mundial Podcast é o nosso Mundial e Você, uma versão mais estendida. Estamos no ar, eu e minha convidada de hoje, mais que especial, Denise Ullmann. Ai, que Bem-vinda! delícia estar aqui com você! Dá mãozinha aqui, porque já é tradição. Que delícia estar aqui, gente! Coisa boa. Nossa, nem me fale. A Bem-vinda. energia é ótima, gente. Muito bem-vinda. Estamos aqui no nosso estúdio Vibecast. Vai conferir lá no nosso YouTube. Se você ainda não conferiu, nosso estúdio tá lindo aqui nas dependências também da Vibe Mundial. Transmissão sem gaguejar, simultânea em 95,7 FM e no nosso YouTube, Vibe Mundial FM. Gente, clica no assistir ao vivo lá no nosso site, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo que você vai direto para o nosso YouTube e para todas as nossas redes sociais. E eu quero bater um papo hoje com ela, que é veterinária, tem especialidade em homeopatia, já passou por vários treinamentos, vamos dizer assim, practitioner em PNL, terapeuta floral, sistemas cristais de Oz, maravilhoso. Isso, é maravilhoso isso. Radiestesia e radiônica e oferece aconselhamento metafísico e bioenergético. E, gente, eu tô aqui batendo um papo com ela antes de entrar no ar e é incrível como ela se comunica com os pets. É. O teu forte é realmente a espiritualidade pet. Total, 100%. E eu demorei para assumir isso. Eu me lembro que teve uma época que eu ainda tinha a clínica, eu já fazia a medicina holística, eu já tinha um acupunturista, já tinha uma cromoterapeuta, o atendimento dos meus pacientes já era diferenciado. Mas eu não tinha assumido. Tá. Sabe quando você fica assim, eu tenho boleto para pagar? Até o dia que o Salustiano, que escreveu o livro, chegou para mim, filha, tal dia você vai fechar a clínica. Eu falei, oi, como assim que eu vou fazer, Salu? Nós vamos dar um jeito para você. Como que eu ia fechar uma clínica de 30 anos, 40 mil clientes? E aí? Fechei. Fechou? Eu acreditei nele, foi setembro, e a minha filha faz astrologia, não como profissão. Ela falou, mãe, neste dia que ele mandou você fechar, que ele pediu para você fechar, era seu último retorno de Saturno na sua vida, quer dizer, é aquela sacudida para organizar. E aí eu continuei fazendo as terapias que eu já fazia. Eu falei, gente, como é que eu vou atender os pacientes? Como que eu vou fazer? Eu já não tinha aquela clínica nas minhas costas, um monte de salas e tudo organizado. O que eu tinha? A casa que eu morava era um prédio, na verdade. A parte de cima, que dava para uma rua, era a minha casa, e a parte de baixo, que era o térreo, dava para outra rua. E eu nem usava, porque eu comprei para os filhos, né? Falei, vou reformar e vou fazer aqui o meu espaço. E fiz. Eu fiz lá o espaço. E aquilo bombou de um jeito. Aí que eu fui estudar a EFT, eu fui estudar as outras técnicas para ajudar as pessoas a se curarem, para curar os pets. Que, na verdade, é isso que acontece, É né? isso que acontece. Eu preciso estar bem, estar curada, para eu poder também colaborar com o meu bicho de estimação. Não, porque ele vai ler a sua frequência nova. Pode ser que não dê tempo. Ó, que interessante. Pode ser que não dê tempo, porque de repente está muito comprometido o físico dele, não dá tempo, mas ele vai ler essa frequência nova e vai se reorganizar na outra dimensão. Gente, a Denise lançou recentemente esse livro, Estamos Todos Bem, como ela disse, escrito por Salustiano. Isso. Não é? Denise Ullmann está aqui com Estamos Todos Bem, eles continuam a nos amar. Está falando da nossa relação com os pets e os pets no astral, né? Sim, eles continuam. Nós vamos falar bastante sobre isso. Eu quero começar entendendo qual a sua relação com a espiritualidade, com a mediunidade, como que a Denise se descobriu com essa mediunidade tão aberta e essa relação com os animais. Olha, a relação com os animais era natural, eu achei que todo mundo fosse assim. Quando você tem algum dom e é muito nova, eu me lembro disso, eu achava que todo mundo falava, que todo mundo ouvia também. Então, eu conseguia... Na época, eu conseguia, por exemplo, falar com meu pai desencarnado e ele trazia as informações para mim. Mas era normal. Então, até os meus 12, 13 anos,
ele materializava coisas para mim e eu conseguia perceber, eu percebia diferente tudo. Eu era muito sensível à vibração, mas só que minha mãe não tinha condição nem de cuidar dela, quanto mais de mim. Mas a vida é tão perfeita, né? Quando entrei na universidade, 2 professores meus trabalhavam na casa do professor Herculano Pires, que ainda era encarnado, uma autoridade, me trouxe 300 livros espíritas aqui. E eu não sabia nem quem era ele. E muito menos o que era um centro espírita. Você era uma menina. Claro, eu não sabia nada, porque eu tinha que trabalhar muito, minha mãe não tinha condição econômica, eu fazia faxina. Então, era uma vida que... só podia ter entrado na Universidade de São Paulo porque eu não ia ter condição, eu levava marmita, eu tinha um vale escolar para ir, um para voltar, que existia isso, e se eu perdesse, eu ia a pé para o Largo de Pinheiros. Sobrevivência mesmo, né? Sei lá, ia. Ia. E já era uma abençoada por ter entrado na universidade. Ponto. Uma boa universidade. Uma boa universidade, top de linha. E é o que tinha, né? É o que tinha. Mas assim, a vida inteira. E quando eu entrei, aí que foi o desafio. Porque eu senti a dor dos animais. Eu sei que quase rodei 3 vezes. 3 vezes. Logo que eu entrei, a gente passa por departamentos. E eu passei pelo departamento de endocrinologia, que tinha que matar um ratinho com estilete. O outro tinha que bater a cabeça. Eu falei, vou fazer isso não. E aí? E aí eu sei que o professor ficou louco, me mandou para a reitoria. Eu falei, eu vou para a reitoria, eu tenho direito. Eu não vou fazer isso, deve ter outro jeito. Aí passou-se, eu tinha que, como eu não tinha aula, não tinha parte prática, eu tinha que tirar tudo na nota, na prova. Aí chegou a época da patologia, que eles sacrificavam um cachorro com choque. Você pegou tudo isso, né? Não entrava, mas nem a pau. Não entrava. Tirava tudo na prova. Tinha que ser boa na parte teórica, porque na parte prática, dependendo do que fosse... Eu já sabia, e aí tinha as anatomias, eu sei que aquilo era tão horrível para mim. Era horrível, e não é porque eu tinha pena. Eu sabia que aquelas almas estavam... E aí teve o dia que eu me lembro, e até hoje, se eu fechar os olhos, eu lembro. Tinha um departamento de patologia, e eles faziam a fila dos cachorros que iam morrer. E pior que eu via a fila dos que morreram, eu via a fila dos espíritos saindo do corpo. Você viu os dois. Eu falava, gente, não pode ser assim. E você chegava a falar isso para eles? Para quem eu ia falar? Né? Não iriam A acreditar. sorte que eu já estava frequentando a casa do professor e conseguia falar com ele. Mas do que ele conhecia, era muito novo do que eu estava falando. Então, que era o que é meu alento? Eu ia trabalhar, só que trabalhava naqueles padrões de antigamente, também a mediunidade. Então, eu fui sendo amparada por bons mentores. Eu tive o professor Herculano Pires, depois eu tive durante anos Luiz Antônio Gasparetto, que entrou, eu entrei na vida dele, ele vice-versa, a gente fez amizade, a gente era amigo particular, de sentar para conversar, e foi assim, foi aonde eu comecei a estudar, com 33 anos. E fazendo veterinária, você sabendo de todo esse processo para lidar com os animais, né, com sofrimento. Com sofrimento, né? É uma coisa horrorosa. E não é porque está em laboratório que não há sofrimento. Claro que tem um monte. Essa comunicação com os animais, ali foi mais aguçado? Eu ficava em pânico porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, eu queria amparar. Então, eu começava a rezar. De verdade, eu rezava, eu falei, gente, deve ter alguém que cuide deles. Deve ter alguém que cuide dessas espécies. Não é possível que o humano só que tem um amparo. Deve ter alguém. E, de verdade, a gente via faixas de luz e via que eles eram... encaminhados. Antes de acontecer o óbito cruento, eles retiravam. Então, eu via que... Eu falava, ai, que bom, não sofreu. Tem algo... Tem algo acontecendo. Então, eu via assim que, antes de acontecer, aquela energia era retirada. Então, já estava, entre aspas, morto antes que matassem o corpo. Quer dizer, eles nem tinham a dignidade de fazer uma sedação, como se faz com o bovino, que é com porrada na cabeça até hoje. Outro dia eu falei com um boi, eu quase morri. Um dos capítulos foi super difícil para mim. Eu falei, Salô, eu não vou. O que ele fala do rebanho, não vou. E aí, depois desse capítulo, é que um dia, eu estava viajando, eu não sei, eu vi um boi e ele me chamou.
Aí eu fui conversar com ele, um boi Nelore enorme, na beira de uma estrada sozinho, quer dizer, não era... O que estava fazendo ali? Fui conversar. Eu falei, o que que é? Ele falou, não, a gente sabia que a gente veio aqui. O nosso corpo desse tamanho foi feito para alimentar o humano que ele não sabe se cuidar. Então, eles tinham consciência que a gente precisava de alguma coisa para comer. A gente não sabia nem de nada, a gente não sabe, não consegue sobreviver sem isso. Eles sabem disso. Eles sabem disso. O que que eles queriam? A gente não quer sofrer para morrer. Pra quê, né? Então, os maus tratos de pôr no caminhão, os maus Ainda tratos... é, né? Claro que é. Claro que é. Ainda é. Ainda sofre. Então, eu sei que existe também... Quando eu estudei, a gente era obrigado a passar um estágio visitando o frigorífico. E eu, claro que eu não entrei. Claro que eu não entrei. Aí... Eu falei, gente, para que eu vou presenciar isso? Eu não preciso isso. É uma coisa horrorosa. Se você já sabe o que é, né? Então, me conta uma coisa. Quando você encontra um animal e percebe que ele quer se comunicar com você, de que forma que se dá essa troca? Eu sempre falo que não sou eu que falo com eles. São eles que falam comigo. Né? Eles querem se comunicar, querem, né? Eles querem se comunicar. Quer ver uma coisa interessante? Cachorro de paciente meu... meu... energético? Não. Eu começo a ver ele. Eu sempre vejo o pet. Começa a ver a imagem. Que nem eu falei para você antes do túnel. Eu vejo a imagem, aí eu já sei que eu tenho que virar minha atenção para lá. Tá. E eles querem contar alguma coisa. Ou é da casa, ou é deles, ou faz alguma coisa. E se você soubesse o tanto de pet que eles só comunicam para trazer o dono para eu tratar, e ele não tinha nada. Ele se faz parecer que tem alguma coisa para marcar comigo, e aí passa. E aí você cuida do dono. Do dono. Do tutor. É. E aí esse cuidado é energético? De diversos... É através aqui da radiestesia? De tudo, porque eu fui indo. Uma das coisas que eu aprimorei foi a apometria. Então, eu tenho que tratar. Como eu fazia, eu não sabia que eu fazia, mas eu fazia a leitura de campo, porque eu olhava para a pessoa e sabia o que estava acontecendo tudo. Eu falava, que droga, como é que eu faço isso? Eu não sabia como é que eu fazia. Tá. Então, a leitura de campo, essa leitura energética de campo, também se nasce assim. Hoje você sabe como você faz. Hoje eu sei, porque eu tenho que fazer conexão e a minha intenção de ajudar aquela pessoa abre mediante o que ela quer tratar. Eu não vou abrir a vida dela. Eu fui estudar a leitura de registro akáshico, que eu já sabia fazer também. Falei, isso não é só leitura de registro. Eu fui fazer formações para saber o que era isso. Ok, você fez as formações, mas você também acredita que você já veio com esses conhecimentos? Já veio, já porque faziam parte eu já de você? sabia fazer. Porque eu olhava para a pessoa e já via coisas. Agora, conforme eu fui para a apometria, que abre um caminho bem interessante, é nítido, porque a hora que eu sintonizo a pessoa, eu sei do pai, eu sei da mãe, eu sei da casa, o que tem, e principalmente o pet quer me informar. E ele traz ali para você... Nossa, ele conta tudo. E é muito interessante que o que está doentinho, principalmente o gato, ele não consegue se expressar bem. Porque ele não está passando bem. Se a pessoa tem mais de um gato, você pode estar certa 100% das vezes que aquele gato sobe na mesa e fica assim na câmera para mim. De cara a cara comigo. O atendimento é online, aí o gato, ele quer sobe, participar. Ele começa a passar nas costas da pessoa, e aí eu já sei que ele quer conversar. Aí ele conta tudo. Conta tudo. E é bom, né? Porque aí não, eles corta um caminho, eles não têm filtro e não têm maldade. Não tem filtro. Sim. E como o gato é um trabalhador da sombra, ele sabe exatamente onde está uma dissonância para me contar, né? E, principalmente, ele consegue contar para mim, se tiver já a doença instalada no corpo físico, onde que aquele humano também está com a doença, nem que seja ainda no corpo astral. Qual a diferença do gato e do cachorro quando a gente fala dessas informações espirituais? Olha, o cachorro também dá informação, só que ele, por ter essa adoração pelo dono dele, ele vai fazendo as adaptações no corpo dele para ficar parecido. É como um artista de televisão, um artista qualquer. Tem pessoas que querem, até fazem cirurgia plástica para ficar parecido. Só que eles olham a gente como um padrão. Então, se tiver coisa jóia, é bom. Se não tiver coisa jóia, é bom também.
É que nem o inconsciente, tudo é bom. Então, ele está mandando para dentro dele, da mesma forma que a gente faz, você está mandando informação para as suas redes neurais, que é físico, para fazer as devidas adaptações para ficar assim, eu quero assim. Ele está lendo o seu campo, eu quero assim. Então, o que acontece? Ele acaba desenvolvendo, e não porque ele é uma lata de lixo, que eu não acredito que o criador faria uma espécie de lata de lixo. Dá licença também, né? Não. Mas o besta, eu falo que o cachorro é um besta. Ele está lendo o corpo, ele não sabe a diferença do bom e ruim. Então, se tem depressão, ele vai te socorrer porque ele tem pena de você e ele acaba filtrando. Ele acaba fazendo as modificações e acaba aparecendo no campo dele. Só que ele é um ser de outra espécie espiritual, de outro DNA espiritual. Vai dar ruim. E quando dá ruim? Dá muito ruim. O que você tem de câncer hoje em dia? As doenças hoje que a gente acaba checando, né? Nos cães, não principalmente, são muito semelhantes às doenças de humanos. Diabetes. Totalmente. Não, e agora, essas últimas 2 décadas, é um absurdo. E doenças, coisas em gato. Que gato, já vamos falar de gato, que é muito especial isso. Mas do cachorro, quadruplicou. Eu lembro que quando eu estudava, o que você tinha? A gente tinha verminose, a gente tinha sarna, a gente tinha... Mas como eles tinham uma vida diferente, morava-se em casa, tinha quintal, os caras podiam sair na rua para latir para os outros, sabe? Corre, aquela, né? E saía para correr, porque não tinha isso há 3 décadas, vamos falar. Então, na época, a gente tinha uma bateria, tinha parvovirose, que apareceu porque não tinha as barreiras dentro dos aeroportos, entrou importada aquela doença, entrou sinomose, enfim, aquelas coisas de cachorro. É a doença de cachorro, né? De cachorro. Tá, cachorro, né, a espécie dele, que servia na época, né, eu não pensava que serviria para, qual atividade, que função teria aquela doença para aquele humano, mas tudo bem. Eu já achava estranho. Mas nada é o acaso. Não existe o acaso. Não. Então, qualquer pereba também não é o acaso. Bom, e aí, com o passar das décadas, foi a minha observação de uma linha temporal. O que eles estão filtrando? Porque as pessoas agora moram em apartamento. Longe de fazer fio terra. Longe de despejar em Gaia. E eles precisam... E ainda mais tem a moda de usar botinha, que impede que eles façam fio terra. Gente, essas modinhas que acabam com os animais. Eu moro em casa, meus cachorros vão pro meio do jardim. Isso. Lá tem para qualquer um que passa na rua. Isso, os meus. O meu cachorro, como a minha rua é pequena e não tem acesso a lugar nenhum, a vizinhança já sabe que uma loqueira é assim. Então, ele sai, ele já vai correndo e volta. Meus cachorros sabem andar. Bonitinho. Ninguém foge. Então, o Jake vai e volta. O Jake está na segunda experiência comigo também. E tudo bem. Mas, assim, é muito raro, eu não recomendo, porque eu eduquei ele assim. É o seguinte, você tem eu treinei, expliquei para ele o seguinte, eu vou te deixar, porque ele era de rua. A gente pode conversar com os cachorrinhos, assim, abertamente, olha, por exemplo, eu tô saindo, mas eu já volto. Exatamente. Agora há pouco eu estava conversando com uma paciente que ela mora na Flórida, e ela estava indo para Nova York encontrar com a mãe ou alguém, e a cachorrinha ia ficar num daycare, alguma coisa assim. E da outra vez ela surtou, eu entrei na frequência da cachorrinha daqui e falei, tua mãe já volta. Sem chilique, hein? Porque eu já sei como que ela funciona. Tá. E ela já me escreveu ontem, fala com ela para mim. Eu falei, mas você pode falar, mas ela estava ansiosa. E já estava passando ansiedade para a cachorrinha. Eu já entrei, para. Tua mãe já vem. E como eles não têm noção de tempo... O já vem, a mãe foi no banheiro. Pronto. Né? Foi tomar banho. É muito importante a gente conversar, Conversar, né? de tudo. Olha, é o seguinte, está acontecendo isso. Tá. Você vê como é importante? Antes de mudar de casa, eu morava num casão e eu fui para uma casa que eu possa cuidar. Pequena, térrea. Porque como é que seus gatos vão fazer? Porque eles têm jardim. Eu comecei todos os dias, eu me imaginava junto com eles, fazendo um tour pela casa. Eu sentava com todo mundo e entrava na mente de todos, quer dizer, eu projetava essas imagens todo dia. Olha, nós vamos morar aqui é o portão, aqui é o quintal, isso, todo dia. Isso foram 2 meses. No dia da mudança, coloquei todo mundo no carro
e vem para casa nova. Pronto. Eles já conheciam o lugar. Já conhecia a casa. Parece uma coisa tão longe da gente, né? Mas essas visualizações, Nossa. a gente vai realmente, né? Isso. O nosso, não sei qual campo energético que vai, qual campo. Ele vai até o local Sim. e a gente se transporta. Porque o nosso corpo mental, você leva para onde você quiser. Na apometria, a gente faz isso. Então, o seu corpo mental... É o corpo mental. É o corpo mental, você está levando lá. E eles também têm corpo mental. O que a gente quiser fazer, a gente pode se dirigir através do corpo mental. Nem precisa, porque se do centro da sua testa você está emanando uma frequência, você já está levando a informação. Você não precisa estar com treino, saber a estrutura dos corpos. Eu sempre falo, imagina que aqui do centro da sua testa e o centro da testa do seu pet tem uma linha direta. Aqui, a distância, agora eu posso fazer, por exemplo. Claro. Tá. Não tem distância para o pensamento. Ok. Né? Uhum. Faça isso. Então, as pessoas falam, imagina, você vai com 6 gatos. E eu nunca tive problema, porque eu já sabia que não ia ter problema. Nada, zero. Então, chegou todo mundo, aqui que nós vamos morar? Tá. Eles sabiam tanto onde era, eu fiz a mesma coisa com os cachorros, que no dia que a gente chegou, o Jake e a Laura, que ainda estava viva, fugiram. E voltaram. Claro. Sabia o caminho? O que eu fazia? Que sensacional. Aí eles, 2 loucos, aquela latição, porque eles são maluqueiros, pela rua. Aí eu começava na mente deles, da mesma forma, se é aqui, você faz esse caminho de volta. Eu ensino para pessoas que perderam seus pets, eles não acreditam em mim. Traz eles de volta. Eu já trouxe papagaio. Dá para conversar com qualquer animal, né? A comunicação é total. Ô, Denise, eu quero falar do gato ainda, que a gente não falou, né? Mas aqui no livro Estamos Todos Bem, o que você priorizou colocar aqui? Como que foi esse processo? O processo foi o seguinte, bem simples. Essa minha assistente que trabalhava comigo, uma graça de criatura, um dia de manhã, bem cedinho, né? A gente trabalhava na mesma casa de caridade. Bem cedinho, ela me ligou. Doutora, não estou me sentindo bem. Posso passar aí para falar com o seu Salustiano? Eu falei, vem, eu chamo o Salustiano, você conversa com ele. Tá bom. Veio, chamei Salustiano. Cadê Salustiano? Cadê Salustiano? E eu falei, e nisso apareceu um outro espírito que eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com ele. Pedi referências dele, peguei essa frequência, se ele era de verdade o que estava me contando. E eu falei, em que o senhor trabalha? Tomás, o nome dele. Eu trabalho no resgate de animal atropelado, 8 horas da manhã. Eu falei, Vi, é o que tem. Você quer conversar com ele? Converso, tá. Conversou. Quando ela terminou a conversa e eu voltei, né? Ele foi embora e eu voltei, eu não senti ela assim muito melhor, mas sei lá. Falei, ajudou, mais ou menos, eu tô caidinha. 8 horas da manhã. Trabalhando na clínica, continuei trabalhando, ela foi embora. 12:00 ela me liga gritando, chorando, desesperada, que tinha atropelado a cachorrinha dela. Quer dizer, o espírito já estava em terra, porque já estava na programação para levar ela. E essa ficha demorou para cair. Eu não tinha, sabe, eu estou acostumada, estava acostumada com as partidas, tudo, eu dei amparo para ele. Não tinha caído a minha ficha. Aí eu sei que... Falei, que interessante. Fiquei lá. Tá. Eu fiquei na minha conjecturação aqui. Só que ela ficou mal. Ela ficou mal, porque realmente a cachorrinha era tudo para ela. Mal, foi internada, não comia. Falei, Salu, vai buscar. Vai ver onde está, para a gente dar notícia, pelo menos notícia já. Eu sabia que tinha tudo isso, mas eu nunca tinha ido buscar. Para mim, só de saber que tinha amparo, tudo certo. Passou uma semana, passou 2, nada. Eu tô lá um dia, domingo, lavando louça, que faço a comida dos cachorros de domingo. Me vem Salustiano, todo feliz, todo entusiasmado, porque eu descobri um monte de coisa, a gente vai. Falei, que bom, né, Salu, mas você já sabe dela? Sei, mas eu não fui ver ainda, mas eu vou ver. E aquele falatório, tá bom. Animadíssimo. Sempre ele é animadíssimo. E aí, ele falou assim, e eu vou escrever tudo isso pra terra. Eu falei, que bom. E continuei lavando louça. E você vai escrever para mim? Foi aí que veio... A tal da... A notícia. Não, filha, larga tudo. Eu falei, não, senhora, eu vou terminar minha louça, né? E a minha outra casa era enorme, minha cozinha era 6x4, era uma coisa assim louca.
Tá, terminei, peguei um caderno, peguei um lápis, e aquele dia veio o primeiro capítulo. Não tinha nome, e não era na sequência que está no livro organizada. O que veio é que quem que veio trazer a informação era justamente aquela entidade que tinha vindo aquele dia conversar com a minha querida, é ele que veio trazer a informação para ele. Já estava tudo programadinho. Então, o acaso não existe? Não. Existe, sim, uma organização, tudo é ordem. E é aí que começou a escrever. E os capítulos não é que estavam prontos. Era conforme ele ia em algum lugar, ou na terra, ou lá em cima, ele chegava. Então, a gente fez um acordo toda terça. Tá. Toda terça eu sentava para pegar. Às vezes passava 15 dias e não tinha nada. Então, eu comecei em 2014. É mesmo? 2014. 10 anos. Na verdade, não foi todo esse tempo para escrever. Uhum. É que eu duvidava de tudo. Eu sou daquela que foi criada numa espiritualidade, um espiritismo, entre aspas, que a gente tem que ver a verdade. Então, eu falava, mas onde que é isso? Mas funciona assim mesmo? E ele é um cara estudado, Salu, né? Não, filha, porque a gente vai trazer essa primeira impressão, que é para as pessoas entenderem a responsabilidade que tem com tudo que está na crosta, não só o seu umbigo. Eles têm um lugar só deles. Os animais têm um lugar só deles. Quando eles desencarnam. O que eu vejo são as unidades, igual a gente tem unidades de resgate, eles também têm. E tem por idade. Por exemplo, tem núcleos que vão os que desencarnaram muito velhinhos, tem os que desencarnaram, que foi o primeiro núcleo por algum acidente, e nesse acidente inclui acidente de guerra, inclui outras espécies, mas como ele foi aí em busca da cachorrinha, né? Uhum. Então, ele foi vendo esses lugares e seres muito especiais. Ele achou a cachorrinha, né? Claro. Tá. Só pra Com gente certeza, ficar ligado. mas é muito interessante de você ver. O capítulo que ele de verdade encontra, ele mostra também a fragilidade dele, mostra também as nossas emoções, e um cara totalmente esclarecido, desperto. E mesmo em espírito, né? Porque a gente claro, tem uma imagem que depois que nós vamos para uma outra dimensão... Até parece. Né? Continua tudo igual. E ele, esclarecidíssimo, ainda se permitiu a emocionalidade. Então, hoje, a gente entende isso. Mas quanto mais a gente preparar os humanos, que também a gente vai fazer a transição, e a gente tem que estar bem desperto, saber, tá, aconteceu para onde eu vou, vai ser mais fácil do que você ser mais um perdido. Então, acontecem... E há muitos perdidos, né? A maioria. E aqui no livro você conta, o Salustiano, né? É. Briga comigo quando eu falo você. Conta todas essas histórias, esses encontros. Então, ele foi contando. Ele começou primeiro, que a busca dele. Falou, e agora? Onde que eu vou buscar? Olha que interessante, né? Um espírito que estava em busca. Claro, né? Mas para ver que todo mundo está em busca. Tá todo mundo em busca, porque não é porque ele é espírito que ele sabe onde tem tudo. Imagina! Ele foi ter que perguntar para um, perguntar para outro, pesquisar, ir atrás, porque ele nem sabia onde eram se tinham esses núcleos. Onde que era? E legal ter descoberto esses núcleos. E aí, quando ele descobriu que demorou 2 meses de tempo terra, pode ser que lá seja 5 minutos, mas foram 2 meses de tempo terra. Eu sei que depois de 2 meses, só que eu já tinha até esquecido, você quer saber? Ele me aparece com isso, fala, isso é muito maravilhoso, você nem imagina. E aquilo foi num crescente de experiências. Porque no momento que ele começou a entender aquilo, que bárbaro, olha o que se faz nesses núcleos, a coisa de reparar o perispírito, de estabelecer, e a importância do pensamento daquele humano na Terra, como é importante ele estar vibrando alegria, vibrando para aquele filho de outra espécie, também fica bem. Então, eles estão dependentes ainda da nossa vibração. Isso é uma informação importantíssima. Nossa, 100% dependentes. Principalmente aqueles que agora dependem de tudo pra gente. Fala-se muito que nós estamos humanizando. Pois é, uma pena. E é isso que na hora que desencarna é um impacto horrível. Porque eles têm sentimentos mais aflorados até do que tinham antes. Mais aflorados, mas acontece que eles estão acostumados com coisas que não são habituais da espécie espiritual deles.
E aí chega lá, e aí, como é que vai fazer se não tem mais aquelas regalias, entre aspas? Então, é feito todo um trabalho de suspensão energética, tudo isso, para dar tempo na Terra daquele humano se restabelecer e começar a vibrar legal para liberar, porque essa vibração, quando você está chorando por alguém, você está lembrando do alguém, você está mentalizando alguém. Isso é um cordão. Aquilo vai tracionando, tracionando, tracionando. A pessoa não consegue voar, não consegue sair daquilo. Ah, ela fica presa, Fica presa né? naquele encarnado. Tá. Então, a melhor forma realmente é... É o preparo. É o preparo que eu faço há anos. Tanto que eu estava falando que eu lancei esse curso no Hotmart. Superação, né? Superação. Para a pessoa se trabalhar. Como superar o luto? Como superar o luto? Mas eu penso assim, só depois do acontecido é meio que, né? Vamos apagar... Alarmante. Me apagar fogo. É. Então, se eu conseguir que aquela pessoa entenda que a vida deles é mais curta, que o importante é viver aquele dia, aproveitar, e saber que em algum tempo ele já vai fazer a transição bem antes da gente, né? Começar a entender como funciona, como que ela pode se preparar, como que ela pode entender os seus laços emocionais, os seus apegos. Então, uma ideia é altamente terapêutico, porque aí você também começa a ver a necessidade energética que você está tendo de outra espécie, que você não está vendo os seus buracos energéticos, as suas carências, as suas limitações. Porque é um reflexo. Não só um reflexo, como pode ser uma bengala, né? E aí que a gente, com muito delicadeza, porque a gente sabe que de verdade a pessoa está sofrendo. Claro que está sofrendo. Sim. Não é fingir, não, está sofrendo, é horrível. Você está numa bad e tirar o seu amor, é horrível. Então, se a gente conseguia antecipadamente, e esse livro traz muito disso, porque ele vai lidar com muitas pessoas que já fizeram a transição e até as que já estão lá, tem um capítulo que fala disso tudo. A moça tinha feito a transição e quando a pessoa já está num estado melhorzinho, já vai para o trabalho, mas sabendo que ainda está ligada à terra, que sente falta, que isso tudo, porque é um processo quando a gente sai daqui. Se a gente estiver mais preparado, vai ser mais fácil. Bem mais fácil. E o preparado não é assim, eu vou morrer um dia, não. É entender que você se conhecer, que você se amparar, que você conhecer suas carências, saber o porquê das coisas que você tem. O que está acontecendo aqui dentro? Deixa eu pensar, deixa eu meditar. Vai facilitar. Autoconhecimento mesmo, né? Autoconhecimento, porque eu lembro que o meu pai, ele é meu parâmetro, sempre foi. Eu me lembro quando eu vi meu pai, ele se mostrou com 2 enfermeiras, muito doente, porque ele partiu, tinha câncer, né? E eu me lembro que ele falava assim, eu estou lúcido de onde eu estou. Ele me mostrou a sensação, inclusive, que foi desencarnar. E ele falou assim, quando eu estiver melhor, eu volto. Demorou uns 6 meses. Aí ele voltou, já estava melhorzinho, mas ele ainda, com todo o conhecimento dele, com todo o despertar dele, ainda não estava trabalhando. Então, não é assim. Então, para você ver que o perispírito lesado, você vai morrer de alguma coisa. Sim. Então, somatizou qualquer coisa para você morrer, tá? Ele vai ter um tempo para se restaurar. Mas se você estiver bem, aquilo vai ser mais rápido, você recupera mais rápido, você fica bem rápido. E os animais passam por isso também? Passam também. Por esse acolhimento, por esse cuidado. Então, vai ser... tempo. E no tempo. Vai ser escrito agora, que vai ser na sequência, ele quer escrever o dos gatos, mas ele quer escrever o que acontece com os outros que não são os domésticos, os de rua, os outros animais de abate. Perfeito. Eu falei, vamos pensar nessa. Porque é sofrível, né? Eu não sei se eu, humana, enquanto humana, estou pronta para ver alguma realidade dessa, porque eu ainda quero soluções, eu não quero visões. É importante você falar isso, né, Denise? Porque às vezes a gente está num momento da vida que acha que já superou tudo, mas tem muitas coisas que ainda não é possível. Eu faço trabalhos de autoconhecimento desde que eu tinha 33, estou com 71. E coisas que eu achava, tá solucionado, de repente, o padrão voltou. Como voltou? Achei que eu tivesse limpado. É o outro pezinho do mesmo padrão. Então, a EFT, que é Emotional Freedom Techniques, é que trata isso. Então, não é que você não fez o seu trabalho. Apareceu uma outra faceta do mesmo
da mesma. Pode ser até de outra vida? Pode. Pode ser de outra experiência? Pode. Então, a gente tem que estar modestamente aceitando que somos milenares, tirar a nossa memória, a gente acha que deve coisa que nem tem dívida nenhuma. Então, as realidades agora estão se manifestando. Só que os pets já sabiam disso. Eu comecei a ver que eles lembravam de tudo. Eu falei, então a memória deles não foi cortada. Não é cortada? Eles lembram de tudo, eles lembram de pessoas que vão visitar eles nos centros, nas casas transitórias. Eles como eles me reconhecem? Em terra. Como eles me acham? Jake entrou na minha casa. Como ele sabe que eu estava lá? Porque é outra experiência dele, ele voltou e quis voltar em casa. Então, ele lembrou? Se ele tivesse tirado a memória, eu estava no esquecimento. Como que eles lembram de voltar para mim? Eles voltam para a mesma família. Se é permitido, Se né? é permitido. Se é uma experiência válida, não é bem assim, né? Tem os que foram maltratados. Esses maltratados é dessas que a gente quer falar depois. Trazer uma consciência para as pessoas. Então, eu comecei a falar, como é que eles lembram de mim? Como é que eles sabem de mim? Como? E não tinha caído a minha ficha. Caiu? Claro, aquele dia quando o Jake entrou, Jake entrou na minha casa faz uns 6 anos já. Eu olhei e falei, eu te conheço. Ele entrou, de boa, foi pro quartinho que ele já morou, na caminha que ele já dormiu, e os outros reconheceram ele. Porque eles têm essa memória. Não foi tirada isso deles. Então, eles têm a memória das experiências. Então, aquilo da alma grupo foi mal interpretada. Não está errado. Ela é só mal interpretada. Porque como eles não têm tirado a memória, eles se comunicam rapidamente com os deles. E as informações chegam para eles também. Então, o contato entre eles se preservam. Mas eles têm memória linear. A linha do tempo é aberta. Então, por isso que eles me contam histórias de outros tempos. Eu falei, mas você que isso é mediunidade dele? Não, continua tendo memória. É a gente, o contrato que foi feito há bilhões de anos, era a nossa. Porque a gente não ia saber lidar com essas memórias. Olha, nem sei. Alguma coisa ou outra, talvez. Eu não sei se... Porque é muito conveniente tirar em sua memória e falar que você está devendo alguma coisa de uma vida que você nem sabe que viveu. Isso é. E você acaba acreditando e passa uma vida inteira querendo quitar uma dívida que não existe. Então, vai saber. Você acredita em karma? Não. Não acredito em karma. Eu acredito que eu estou só na evolução, vivendo uma experiência humana. Eu estou vivendo Denise, você está vivendo Samira. Só isso. Não precisa levar para um nível que eu devo, eu paguei. Eu tenho que pagar o quê se eu não lembro de nada? Como é que eu vou pagar o quê? E tudo muito sofrimento, tudo então, porque colocaram justamente esse estigma para você ficar presa na culpa. Só que os pets não têm isso. E essa sua convivência com os pets acaba também te dando mais lucidez a respeito de tudo isso. E principalmente da coisa da partida, da mudança de dimensão, como eles mesmos chamam, é uma mudança de dimensão. Meu pai já falava isso, que ele só mudou o código postal. Só isso, de verdade. Então, mudou a dimensão, tá. Teu pai continua se comunicando com você? Não, porque ele trabalha em instâncias, ele ascensionou, então ele trabalha em lugares inóspitos, como ele fala. Então, nem quero saber, porque com certeza eu não vou ter condição de saber o que é aquilo. Tá. Então, eu já sei que não é informado e não tenho cabeça para saber. Então, obrigada. Eu agradeço. Agora, dos pets, não. Eles têm consciência, eles sabem uma coisa linear. Tanto que quando chegavam os reencarnantes, eles já se mostravam, eu fui fulano de tal. Tá. É muito rápido. Aqui tem na página 160 que eu abri, ela fala dos gatos. Senhor Salustiano, gatos são totalmente perceptivos, ótimos trabalhadores, mas não se engane com a beleza deles. São muito fortes e determinados. Muito. Se não querem fazer alguma coisa, esqueça, não farão. Bem como nós somos, percebe? Salustiano diz um sim, meio sem graça. Os gatos, eles são trabalhadores mesmo. Isso, eles têm uma capacidade extra. Eu falo que é uma inteligência espiritual mesmo, por conta da pineal deles que é melhorada.
Ela tem um upgrade, entendeu? Então, eles conseguem ver a gente, eles são muito parecidos com a gente. Por isso que também se tinha esse preconceito com gato, tudo isso. E eles são assim, vou ajudar? Ah, acho que não, vou embora. Ah, não tá nem aí. Sabe por quê? Ele sabe também se vai ajudar, se vai te ajudar a ajudar. Se não é um momento de você perceber que você está numa roubada. E o gato consegue muito isso. Então, eu vejo que tem gamas. Como tem para a gente evoluções, tem aquele que concentra maior capacidade em te ajudar. Em aquele que consegue pegar aquela energia negativa que está se armando no seu campo, seja que for, ele consegue trazer para o campo dele. Eu ainda não fui informada como ele faz isso, mas ele faz. E vai enterrar. O que acontece hoje em dia? Não tem mais terra. Eles moram em prédio. Eles estão morrendo. Fica com eles, então. Fica com eles, eles morrem. Aparecem doenças de tudo. Se colocasse terra para eles, amenizaria? Não, teria que ter fio terra. Solo. Fio terra. Então, sim, você mora em prédio, ensina a andar na coleirinha. Eles aprendem. Gato aprende tudo. Ah, vai ser reticente? Vai, mas você vai ensinar. Eu já vi pacientes meus curarem coisas incríveis. Você quer um exemplo? Pode andar na praça, gente. Claro, põe uma coleirinha. Começa no térreo do seu prédio para ele acostumar com barulho de carro. Vai aqui fazendo uma coisa legal. Mas dá para fazer. A gente ajuda com floral para facilitar muito mais a ansiedade do humano em relação ao pet do que o próprio pet. Porque você fala assim, é o seguinte, eu vou pôr coleira, nós vamos passear. Ele vai falar, ok. Ele não vai relutar. Se você já tiver na intenção, por isso que é importante a gente saber. Se você falar, olha, você precisa fazer fio terra, ele já sabia que precisava, eu vou lá no térreo. Você não quer sair, a gente não sai, mas você vai ficar 10 minutos fazendo fio terra. Combinado? Combinado. Tá? Eu tenho muito paciente que depois que começou a fazer fio terra, gente, fio terra com seus gatos, hein? A gente precisa ouvinte de fio terra. Vibe Mundial, a gente precisa. Claro. E ouvinte da Vibe Mundial tem muito gato. Nossa. Né? Gato faz muito parte desse universo. Então, gente, passear com os gatos. Passear com gato. E de pequenininho, já compra a coleirinha, já deixa no corpinho para ele entender acostumar. Para ele acostumar. E eu me lembro que veio uma coisa importante. A minha madame, que agora está com 19 anos. Quando eu estava fazendo a mudança, que eu estava naquela loucura, e empacotando, e cuidando, e arrumando a outra casa que a gente ia mudar, eu não levava, porque como ela era uma madame, ela não interagia com os outros gatos, não brigava. Então, o que acontecia? Ela não queria descer para o jardim, porque a minha casa era em cima, tinha que descer para o térreo, onde eram meus jardins. E só de 3 meses que eu não pus atenção nisso, ela apareceu com esporotricose. E ela não interage com outro gato, ela não se machucou, mas apareceu. Porque ela não descarregou. Se transformou em alguma coisa. E deu tempo de eu tratar, curar, muito bem, obrigada. Ela tá linda, maravilhosa. Okay. Mas foram 3, 4 meses de medicação e ficou muito feio. Quando eu vi inchar, eu falei, deixa eu ver quem mais que tá. Nem, só ela. Só ela ficou. Só ela, porque ela não estava fazendo fio terra. E gato tem vida longa, né? Deveria ter. Mas agora eu percebo que está complicando. Em consultório você vê isso? Os que tiveram acesso a um jardim, tiveram acesso ao piso, tiveram acesso à Gaia, que eu falo acesso à Gaia mesmo, tranquilo, a vida inteira, não tem nada. Os meus morrem de velho. Que delícia. Olha, eu resgatei um do muro quando eu mudei nessa casa, mas no estado de esporotricose, assim... E eu fiquei... Esporotricose um fungo, um esporotricon, que ele entra e ele come o corpo do animal. Se você não tratar, é uma coisa horrorosa. E eu falei, bom, e ele com medo dos humanos, claro. Aí que eu fazia, subia no muro, punha comida todo dia, punha bastante carne para ele, para trazer ânima. Por isso que é importante a carne para o gato, a comida crua. E passou-se um mês, aí conseguia já passar a mão nele, eu falei, e informando para ele, a hora que você quiser, basta descer, aquela é a porta, você entra. Até o dia que ele fez isso. Eu abri a porta social, estava lá o querido, que eu comecei a chamar ele de querido. Estava o querido, fez um 1000 para mim, ainda estava machucadinho, eu falei, só que você não vai poder interagir com os outros, que eu vou te tratar. E tá lá. Tá lá com vocês. Imagina a vizinha, ninguém põe a mão nesse gato porque ele não deixa pegar. Toda vez que eu dava comigo, eu falei, eu sou do bem,
e a hora que você quiser é só entrar que eu tô aqui. Eu não vou forçar você. Ele só precisava ser cuidado. Ele só precisava sentir segurança. Eu acho que o cuidado viria depois. A segurança que eu não era mais um humano que ia maltratar ou transformar ele em outra coisa que não fosse um gato. Que é isso que estava acontecendo. E gato é gato, cachorro é cachorro, eles estão na espécie deles e a gente tem que respeitar. Você falou de comida, você falou Comida. 2 vezes aqui de comida. Importante dar comida. Que tipo de comida? A comida natural, porque se a gente não está adaptado a industrializado, a gente sabe que a gente tem um monte de consequência de comer tranqueira. Uhum. E às vezes nem é tranqueira séria, é um industrializado. Um sal diferente, uma coisa. Imagina eles que estão muito mais puros do organismo. E eu acompanhei a chegada dos industrializados no Brasil, eu vi muito pet morrer de fome. Ração mesmo. Então, eu não sou contra as ações. Tem que entender que você tem... Hoje foram lançando patezinho, porque viram que tem que pôr proteína. E estava sem a proteína, Estava sem aquilo que a alma dele sabe trabalhar. E o gato, principalmente, precisa. Por isso que ele caça passarinhos, as coisas. Não é porque ele é um predador. Ele precisa daquele ectoplasma para trabalhar. Perfeito. Carne? Carne crua. Em casa eu gosto de carne crua, eu gosto de peito de frango cru, mas eu tenho que saber a procedência, porque você sabe que tem problema. Hoje mesmo, eu tenho um açougue que eu compro, eu já limpei bem, já triturei, já faço os potinhos e congelo. Eles adoram. Cru mesmo? Cru. Gente, vira que nem um churu, só que ele é cru. Ponho, já congelo, porque aquilo estraga rápido, claro. E todo dia eu ponho para a geladeira. De noite, de manhã está descongelado. Eu ponho um pouquinho de água morna. Eles comem toda manhã. A comidinha deles. Não precisa ser um monte. Você não tem que tirar o resto. O que você tem que acrescentar? Um ectoplasma que tem no cadáver de outro animal. Tá. E quando a gente de verdade quer cura rápida, como do querido, eu pegava patinho moído, que é carne de segunda, subia com aquelas bolonas de carne no muro, ele comia tudo. E amam, né? Claro, porque eles precisam daquele ectoplasma. Tá E a vendo? comida dos meus cachorros... eles precisam daquele ectoplasma. E quem me explicou? Um ser mais evoluído dos felinos que hoje me escolheu para trabalhar. Eu falei, então me explica como funciona. Eu falei, ectoplasma. Você não tem ectoplasma, eles também têm, eles precisam. Para se alimentar. Para conseguir tratar um humano. E o cachorro precisa também? Precisa, tanto que eu faço comidinha para eles toda santa semana. Crua também? Olha, seria bom cru, mas eu vejo assim que para eles, como eles não estão trabalhando no nível de um gato, desde que eles comam uma proteína, tá ótimo. Então, os meus exclusivamente comem alimento caseiro. Eles não comem industrializado nenhum. Tá? Mesmo porque eu tenho cara de 21 anos, quer dizer, não tem condição. Quanto mais velho o cão, mais cuidado a gente deve ter, principalmente com a alimentação dele. Nossa, você tem que imaginar que o cara já está com todas as células trabalhando muito menos. As glândulas, a secreção gástrica, a motilidade intestinal, você sabe, a imunidade. Então, você tem que escolher muito bem a proteína. No caso, a que eu percebi que era menos tóxica era a moela. Então, eu compro quilos de moela, eu tiro tudo, eu lavo, faço tudo. E faço a comidinha deles. Eu uso muito inhame, muito cará, que é muito nutritivo. E vamos tocando muita salsa, que é maravilhosa. Eles têm um apetite, né? O velhinho, ele bate um prato, ele não enxerga um palmo na frente do nariz dele. Então, eu tenho que pegar ele e pôr na frente do prato. Quando ele chega... Visão é um problema sério também? É visão. Assim Ainda como bem que a audição, o olfato é o último a partir, graças ao bom pai. Então, ele fareja tudo, ele também está surdo. Ouve muito pouco, eu tenho que ficar gritando para chamar ele. Isso acontece com os animais, né? Claro. Assim como com os humanos. Fazia parte. Ele está muito velhinho. Imagina uma pessoa, sei lá, de 110 anos, que é o que ele é agora. É isso, né? 110 anos. Vai estar no bico do corvo mesmo, né? A turma fala, né, que os animais veem muito espírito. Às vezes eles começam a olhar para um determinado lugar. Ali tem coisa. Ali tem coisa? Tem. Eles vêm e eles se comunicam. Eles se assustam. O cachorro se assusta. O gato também se assusta, porque dependendo do trem que é,
Eles se assustam, mas já está dando um indício do jeito dele. Sabe aquele cachorro, aquele gato está muito arredio, muito, muito, muito assustado dentro de casa, porque ele tem medo de tudo. Será que é só do barulho? E late, late, late. Não é uma coisa assim, então... O que é isso? E agora eu percebo que eles me mostram muitos portais abertos. Então, quando é comum eles me darem, por exemplo, a fotografia da sala da pessoa. Olha, eu estou vendo no sofá, aqui tem uma janela, aqui tem uma planta, atrás dessa planta tem um portal. E é um portal que foi aberto por algum ser muito, né, empenhado na maldade, que abriu e abre. E só é aberto também um portal com sua frequência mental, né? Lembra disso. Porque aí é a nossa vibração. A gente não é vítima de nada, né? Né? Temos a vibração. Mas eles percebem muito. O e gato... o que a gente faz com eles nessas horas? Olha, eu penso assim, todas as vezes que a gente avisa para a pessoa, olha, está acontecendo isso, e vamos fechar, trata de mudar, muda uma cor, põe uma música legal, para de ouvir isso, vai ler aquilo, começa a mudar, faz uma boa defumação, alguma coisa. Ai, meu cachorro dormiu o dia inteiro de tão cansado que ele estava. Porque você afastou, né? Não, na verdade... não estava bom. Não é que eu afastei. Eu despertei a tua visão para ver o que você está gerando. Ninguém é vítima. A gente que está gerando tudo, sempre, inconscientemente, mas está gerando. E aí você falou, né? É o que a gente está assistindo na televisão, é o que Sabe, a gente está ouvindo. o que você está falando. O que está falando, quem entra na tua casa. E aí fala assim, eu falei brincando, o seu inconsciente não sabe. As brigas. Claro, e o inconsciente da gente só fala amém, né? Nosso inconsciente é sabido disso. Tudo que você pensar e falar continuamente, ele entende que é uma coisa que ele tem que transformar em realidade. Então, como é que foi acontecer isso para mim? Como eu falo, gente, já tive câncer 2 vezes. Eu vou falar, aconteceu não. Deixa eu ver aqui como é que eu fui vibrar para essa célulazinha que estava joinha se virar de lado, né? E ser uma célula amotinada que vai multiplicar como ela quer. Ou seja, a gente faz parte de tudo isso e os animais, os Claro. ambientes, as plantas, elas vão dando indicações Tudo. do que a gente está vibrando. Nossa, nem me fala. Nem me fala. Eu vejo meus gatos, agora eu não tenho terra. Só tenho um canteiro e tenho meus vasos. E eu vejo conforme o vaso que eles... Eu tenho muita erva, muita coisa plantada, alecrim, essas coisas. Uhum. Eu vejo o vaso que eles estão escolhendo. Eu Eles vejo do lado que escolhem. eles me mostram. Então, tem um enorme de alecrim, que é aquele não precisa de ajuda. Os que estão precisando de ajuda, eles deitam do lado. Eles escolhem e vão dando informação. Denise, estão me falando que acabou. De novo! Então, de novo. Amiga. Até que hoje foi um pouco mais longo. A gente conseguiu, né? Ai, amiga. A gente conseguiu. Quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte olhando para aquela câmera. Olha, e o de seu verdade, contato, lógico. começa a fazer da tua vida um paraíso ao invés de um inferno. A gente tem o dom de modificar o que quiser na vida da gente. Começa a pôr atenção no que você está ouvindo, o que você está falando, como é que você está gerando a sua vida e para de dar atenção porque o outro acha de você. Faça do seu jeito, mas trata de ser feliz, que tudo à sua volta vai ser feliz. Como falava Calunga, quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Todo bicho é gente? Porque toda gente é bicho. Porque toda gente é bicho. É. Quem quiser se consultar com você. Isso. Pelo teu canal no Instagram, tem um link de acesso. Tem o biosite, Tá. tem o link de acesso para agendar consulta, eu tenho diversas modalidades de consulta, porque de repente ela quer só uma captação astral, ou então, não importa o que seja, de alguma maneira a gente pode atender aquilo que ela está precisando. Muito bem, e lá Né? também, né? É só você buscar também pelo Isso. livro Estamos Todos Bem, tá à venda na editora, editoralunai.com.br, a Amazon e outras lojas aí do e-commerce. Isso. Tá aí para que você possa entender cada vez mais a respeito dos pets no astral. E a responsabilidade da gente. Total, tudo Né? depende da gente. Não é? Obrigada, Denise. Obrigada, amiga. Sucesso Gente, pra um feliz você, ano viu? novo. Feliz ano novo a todos. Beijos. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira que vem, às 16 horas, com mais uma super entrevista aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, até lá.